Olá, estamos iniciando mais um diálogo para tratar do famoso Novembro Azul. Novembro Azul, que é um mês dedicado ao câncer de próstata, e eu convidei o Dr. Tiago José Borelli Bovo, formado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, especializado em cirurgia laparoscópica no Brady Urological Institute John Hopkins, em Baltimore, com experiência na medicina e ênfase em cirurgia endourológica e cirurgia robótica. Doutor Tiago, muito obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço a presença, Edmond, e vamos falar desse assunto tão importante para a sociedade, que é o câncer de próstata. Vamos falar primeiro da próstata, né? Próstata é um órgão privilegiado aos homens, eu não sei, para alguns pode não ser tão privilegiado, né? Mas qual é a função da próstata, onde ela se localiza? Vamos explicar isso para o telespectador. A próstata é uma glândula, ela se localiza embaixo da bexiga, o canal urinário passa bem no meio dela e ela tem a característica e a função de produzir o líquido espermático que nutre o espermatozoide, que é o gameta, que vai fecundar o óvulo. Então, ele é um órgão essencialmente que auxilia a reprodução, produzindo esse líquido nutritivo que faz o espermatozoide encontrar o óvulo, né? É um líquido de nutrição, essencialmente. Então, essa é a função essencial, né? A localização, a anatomia dela, estando logo embaixo da bexiga, ela traz algumas dificuldades ao longo da vida. Então, como o jato urinário ou o canal urinário, ele passa bem no meio da próstata, você pode ter problemas de micção ao longo da vida, essencialmente pelo crescimento. E depois a gente vai discutir que é diferente em relação não só em relação ao aumento da próstata, mas o tumor. O tumor, geralmente, ele não dá sintoma. Eu vou te perguntar o peso de uma próstata normal, até porque para a gente poder chegar no que o peso pode identificar para vocês em termos de, eu vou falar identificar de novo, identificar o que pode o peso dela estar causando para uma pessoa. Então, o aumento da próstata, o peso normal, na verdade a gente fala em centímetros cúbicos, né? A gente faz uma inferência de como se fosse a densidade da água, 1 grama quase por centímetro cúbico. Na verdade é um pouco mais, né? Os cálculos que se fazem, ninguém pesa a próstata, mas faz uma inferência através de estudos de imagem, né? Então, normalmente é até 25 gramas é o peso ideal, ou o tamanho ideal em centímetros cúbicos, né? Isso num paciente de cerca de 40 anos de idade. É natural que, inclusive, durante as décadas se passem, nós temos um volume normal um pouco maior, mas o volume ou o peso podem determinar alterações do ponto de vista de fluxo urinário. Bom, não sendo um órgão essencial, ou seja, é possível viver sem ela, tranquilamente para um homem, mas por que tirá-la é o problema do câncer, né? Do que possa acarretar a ela. O grande detalhe, por exemplo, então, né? Então, vamos fazer um caso emblemático como Angelina Jolie, que tinha uma situação familiar de aumento de incidência de câncer familiar de mama, mas optou-se por remover ambas as mamas através de um exame genético que nós fazemos para detectar se há uma chance aumentada ou não. Então, ela optou por remoção das mamas. Isso foi amplamente difundido na época. A próstata não é bem assim, porque a próstata está numa situação estrategicamente localizada na pelve. E você remover a próstata, você pode ter consequências danosas, especialmente incontinência urinária e impotência sexual. Os nervos da ereção, eles estão localizados bem encostados em relação à próstata, entre a próstata e o reto. E o músculo que segura o xixi, nós chamamos de esfíncter, ele fica na ponta da próstata. Então, uma cirurgia que às vezes pode não dar muito certo ou que tem algum problema, o paciente pode ficar com essas duas sequelas que são sequelas graves, sequelas importantes. Bom, vamos deixar claro aqui, a gente não quer matar ninguém, nem assustar ninguém. O doutor Tiago falou pode, quer dizer, é uma possibilidade. Bom, ela é responsável por produção de parte do sêmen, emissão do sêmen
para o exterior, ou seja, a ejaculação, substâncias para a qualidade do sêmen, né, e espermatozoides, metabolismo hormonal, fluxo urinário normal. É isso? Exatamente. Faz parte de todo o sistema de drenagem miccional. Bom, e provavelmente isso deve explicar por que muitas vezes é possível a micção junto com a ejaculação, né? Ela pode ocorrer simultaneamente. Nós temos casos, inclusive, quem nos ouve, os nossos ouvintes, podem ter algum amigo, algum colega que já foi submetido, por exemplo, a um procedimento prostático, e principalmente por aumento benigno da próstata, e nesses casos, especialmente, existe o que nós chamamos de ejaculação retrógrada, que é quando o paciente ejacula, esse ejaculado ele volta para a bexiga e depois ele sai na micção. Tá. Doutor, vamos falar sobre a importância em que, primeiro nós vamos falar da importância, depois nós vamos falar com relação às vergonhas que muitos homens têm de submeter aos exames, às rotinas desses exames, né, para a detecção de algum problema na próstata. Mas vamos falar da importância primeiro e de qual a idade que é importante começar a fazer esses exames. Atualmente, a idade ideal são 45 anos, né? Se o paciente tiver, especialmente se ele tiver histórico familiar de câncer de próstata. A Academia Americana de Urologia fala de começar a fazer o toque a partir dos 50 anos. O toque é importante, não é indispensável, porque cada vez mais os trabalhos e as pesquisas têm demonstrado que o PSA, e nós podemos comentar mais a respeito disso, a ressonância nuclear magnética de próstata tem cada vez mais adquirido uma importância adicional. Mas para o público que está nos ouvindo, sem dúvida nenhuma, chegar ao seu especialista, ao seu urologista, pelo menos aos 45 anos, para começar a fazer os exames de screening, que é o exame de controle populacional, é extremamente importante. Essa vergonha que o homem tem, né, é um conceito cultural e que eu até entendo, né, mas beira o absurdo, dada a importância e a ameaça, né, que pode acontecer esse problema. Então, convencer o homem a ir fazer esse exame aí nesses 45 anos, a partir dos 45 anos, é uma tarefa complicada, hein, doutor? Olha, eu estou com 25 anos de formado, Edmond. Já foi mais difícil. Eu acho que a sociedade civil e o terceiro setor têm feito cada vez mais um esforço no sentido de conscientização. E, felizmente, essa resistência tem diminuído brutalmente. Eu falei com o doutor Ribeiro sobre o câncer de intestino, né, nosso amigo. Ele estava dizendo que a sociedade americana já prenuncia os primeiros testes ou a primeira colonoscopia de intestino aos 40, baixaram já há 40 anos. Quer dizer, se a gente está com 45 pelo menos para a próstata, é um pouquinho a mais. Eu queria perguntar para o senhor assim, os problemas que a próstata pode trazer, além, nós vamos falar do câncer, mas da hiperplasia, da prostatite e depois do câncer de próstata. A hiperplasia prostática benigna é uma das situações que podem ocorrer, é o aumento benigno da próstata. O aumento benigno da próstata ele se dá na zona central, ou seja, a zona central ela é uma zona importante porque ela está logo ao lado da uretra, né? E essa zona, quando ela fica aumentada, ela dá sintoma, porque ela obstrui o canal, né? Diferente, então vamos imaginar, eu costumo dizer assim de uma maneira simplista, vamos imaginar a próstata como sendo uma pocã. Então nós temos os gomos dessa pocã e nós temos a casca da pocã. A casca é onde se dá o câncer dá na periferia da próstata em geral. Veja que ela não tem, e o canal ele passa bem no centro, bem na parte central. Veja que o câncer de próstata, quando ele dá sintoma, em geral o sintoma que ele dá é dor óssea, ele já está metastático, ele já está disseminado no corpo. Por isso, então, a sociedade tem esse intuito de conscientização, porque você tem que chegar ao médico, o médico vai colher um exame de sangue
que é o PSA, que é o mais importante nesse sentido, e esse exame de sangue vai dar uma noção se o paciente tem um início de uma neoplasia maligna da próstata ou não. Lógico que existem outros exames, mas esse é o exame mais importante e mais interessante. Depois... eu ia falar que a hiperplasia, o que o senhor estava dizendo é que você passa a ter dificuldade para urinar, né? Exato. O aumento benigno da próstata, então, dá no gomo da Apocrine, e esse gomo, ele dá dificuldade de urinar. Ele atrapalha o jato miccional, muito embora a gente tenha notado, e a gente começa a notar essa dificuldade miccional, uma discreta dificuldade, a partir, geralmente, dos 45 anos. Então, é essa dificuldade miccional que advém da hiperplasia, diferentemente da neoplasia. Prostatite. Prostatite é uma inflamação da próstata, também muito prevalente, é muito frequente. Existe uma estatística americana, não brasileira, que 7% das consultas em um urologista geral são decorrentes de prostatite, que é uma inflamação da próstata. Veja que, como a gente tem um líquido extremamente nutritivo, é muito frequente a gente notar inflamações e infecções dessa região. Tratando do Novembro Azul, com o Dr. Tiago José Borelli Bovo, especialista, papa no tratamento de próstata, né? E que é especializado em cirurgia robótica, endurológica, e um craque no assunto, meu médico, por sinal. Quero dizer para o senhor que fiz novamente, está 2,5, continua normal, não estamos sem problema nenhum no momento. Ótimo. Vamos falar do câncer de próstata. Quer dizer, o cidadão, existe aí o PSA, existe você ter necessidade de urinar várias vezes, você urinar muito pouco, diminuir e tudo passa ou pelo PSA ou pelos desconfortos urinários que você possa ter de diversas formas. É isso? Isso é um sinal que você está atrasado. Sem dúvida. A idade é o principal fator, é o principal sinal que a gente precisa avisar aos pacientes. Quer dizer, passou de uma certa idade, vale a pena visitar o especialista. Por quê? Ele vai fazer um diagnóstico precoce, e o diagnóstico precoce faz toda a diferença no tratamento. Mas, em relação a sintomas, sim, se o paciente tiver dificuldade de esvaziar a bexiga, ele começa, por exemplo, a ter um jato mais fraco, o intervalo intermiccional menor, ou, eventualmente, acordar mais vezes à noite para urinar, todos esses são sintomas importantes de que pode ter algum problema na próstata. Em geral, hiperplasia, em geral, um problema benigno, mas, sem dúvida nenhuma, isso já deixa um recado para que o médico seja consultado. O PSA é um exame de sangue que também é muito valioso, o seu médico vai pedir, porque ele estando alterado é um indício de que algo está errado, não necessariamente tumor. O PSA pode estar alterado em várias situações, mas também e principalmente no tumor. Bom, doutor, os exames, né? A partir no caso, prevenção, ou até quando você está com algum desses problemas, os exames que vai passar. Nós vamos passar pelo PSA, naturalmente que depois tem o toque retal, pode continuar. O toque retal é fundamental, especialmente quando a gente tem suspeita ou para fazer um diagnóstico até do volume prostático, a gente consegue fazer bem esse diagnóstico no toque. Como a próstata ela está bem em cima do reto e bem próximo do ânus ali, a gente usa o canal retal para a gente conseguir sentir a textura, sentir o tamanho da próstata, e isso dá muita informação. Os pacientes me perguntam muito, doutor, tem tanta coisa mais moderna, mas nada substitui o PSA, não é? É que o PSA ele dá mais informações. Então, ele é mais um detalhe importante. Veja, a gente vai pedir um ultrassom, lembrando que ele não tem o poder, normalmente, de diagnosticar tumor, ele tem o poder de diagnosticar volume ou de mostrar volume e resíduo pós-miccional, o que sobra na bexiga depois de urinar. A ressonância hoje é um artefato especial, é um exame muito especial para a gente diagnosticar tumores, só que o toque ele complementa. O toque, inclusive, no pré-operatório, quando a gente vai programar uma cirurgia, você vai operar e você tem que ter uma ideia de como é que está esse tumor, se ele está aderido, se ele está grande, de que lado que ele está. A gente consegue ter bastante informação, é um exame clínico, né? Bom,
E vamos falar da biópsia também, né? A biópsia é fundamental. Não dá para operar um paciente, não dá para você fazer diagnóstico de certeza sem ter a biópsia. Nós temos avanços em relação à biópsia, né? Antigamente então, há 20 anos atrás, fazia-se uma biópsia sem sedação, que era o terror de todo mundo, né? Sem sedação, guiado somente pelo toque e feito em sextante, 6 fragmentos. Isso evoluiu muito, com ultrassom transretal e sedação. Então, e agora, cada vez mais, uma biópsia guiada por ressonância. Ressonância e ultrassom. Nós chamamos de biópsia de fusão de imagens. Isso aumenta a positividade em 30%. Então, a gente consegue diagnosticar melhor esse tumor. Às vezes, o paciente faz uma biópsia, 2 biópsias, e não consegue fazer o diagnóstico. A gente faz uma ressonância multiparamétrica com difusão, que é um exame especial, e aí você funde as imagens da ressonância e do ultrassom, e você consegue fazer o alvo bem adequado, bem acurado para a gente fazer o diagnóstico. E agora, ultimamente, o que tem-se de mais moderno é, ao invés de fazer a penetração da agulha via transretal, né, nós fazemos transperineal, que nós chamamos de biópsia de fusão transperineal. Então, veja que cada vez mais nós temos avanços nesse sentido para dar um diagnóstico mais precoce. Mais uma vez, diagnóstico mais precoce, menos sequelas. E aí a gente, quando há necessidade, né, existem tratamento para hiperplasia pode ser outros, prostatite, mas a gente partindo para o câncer de próstata, nós vamos partir para a cirurgia, e aí necessariamente você pode tirar parte da próstata ou a próstata como um todo, é isso? Não, a hiperplasia benigna da próstata, a gente tira o gomo, a gente tira a parte central, na hiperplasia. E aí nós temos vários métodos para fazer isso, transuretral, na hiperplasia. No tumor, vários trabalhos foram feitos lá no início de se tirar uma parte da próstata. Ocorre que a ciência descobriu que quando você tira uma parte da próstata, invariavelmente esse tumor ele recidiva na parte não removida. Então, o diagnóstico de câncer de próstata, você vai ter que tirar a próstata completamente e as vesículas seminais, que são 2 saquinhos que ficam aderidas à próstata. Então, a gente tem que remover toda a próstata para a segurança do paciente, né? Para minimizar a chance de recidiva. Bom, aí, o senhor estava falando de 20 anos atrás em relação à biópsia, também 20 anos atrás, a cirurgia era feita de uma maneira e hoje nós temos uma cirurgia robótica. Então, queria que o senhor explicasse como era feita, como é a robótica, a diferença e riscos que podem diminuir de uma para outra. A cirurgia convencional da próstata era feita já nessa época dos anos 90, né, e anos 2000. É uma cirurgia com uma incisão grande. Como ela era feita em um ambiente aberto, num ambiente sem pressão positiva, as veias que circundam a próstata são veias muito largas. O sangramento médio dos grandes especialistas americanos, entre eles Patrick Walsh, era de 700 ml a 1 litro por cirurgia. Então, sangrava-se demais, mesmo em grandes experts. Naquela ocasião, o paciente ficava de 1 a 2 dias na semi-intensiva. Nós estamos falando de realidade dos Estados Unidos, hein? E depois ele ficava mais 4 dias na enfermaria. Hoje isso mudou. Hoje a gente consegue fazer com pequenos furinhos essa cirurgia, a gente consegue fazer com uma pressão positiva, então você insufla o abdômen com uma pressão de gás carbônico, e essa pressão que é invisível, é um gás, ela consegue estancar o sangramento durante a cirurgia. Então, hoje a média numa cirurgia robótica, por exemplo, de sangramento, é de 50 a 150 ml, sangra-se praticamente nada, numa região extremamente vascularizada. E sem falar na visualização, porque como sangra menos, a gente consegue visualizar melhor, né? Hoje, para você ter uma ideia, Edmo, a gente consegue fazer alta em 20 horas depois da cirurgia. Em alguns casos, a gente consegue operar de manhã e dar alta à tarde, à noite, o que era impensável no passado, né? Com mínimas sequelas, essa é a grande verdade. Mínima dor, né? Nós temos aí uma experiência boa, inclusive eu fazia cirurgia aberta no passado e hoje a gente migrou completamente, já nos últimos 10 anos, só para a cirurgia robótica, pelos benefícios.
E, além desses benefícios visuais, os benefícios de sangramento, uma taxa muito inferior de incontinência. Incontinência era bem terrível, a gente pode discutir um pouquinho a respeito disso. Então, você imagina o paciente usando fraldas, né? Isso é muito degradante, muito complicado para o paciente. É um detalhe importante, né? A robótica, hoje, a taxa de incontinência, ela caiu em 20 vezes. E também, né, pode-se falar em ereção, pode-se falar o que pode acontecer também na robótica, dependendo do grau que está o câncer da próstata, mas a chance de ser mais assertivo na cirurgia robótica é bem grande. Sem dúvida. Como a gente consegue evidenciar melhor essas estruturas, a estrutura dos nervos, o feixe erétil, a gente consegue mostrar e demonstrar na hora da incisão e na hora do corte o esfíncter, que é o músculo que segura o xixi, você consegue ver muito bem a base da bexiga, você consegue ver muito bem os gânglios, porque as ínguas, nós removemos algumas ínguas, chamadas ínguas, são os linfonodos na pelve. E na cirurgia robótica você tem esse refinamento, né? Que é um refinamento muito importante para você não dar sequelas. E também nós temos trabalhos, esse refinamento, já uma evidência científica boa, um trabalho publicado há 3 anos atrás, recente, mostrando que você diminui a chance de radioterapia. Como você enxerga melhor, você consegue detectar, por exemplo, se ficou alguma célula tumoral, não na microscopia, mas na macroscopia, quando você olha no vídeo, você consegue limpar melhor o campo operatório e aumentar a taxa de cura. Você reduz a necessidade de radioterapia pós-operatória. Nós estamos indo para o final do programa. Eu só queria deixar que o senhor deixasse uma mensagem assim, é uma doença e não é o fim do mundo. É muito importante acompanhamento precoce, aí no caso 45 anos, começar um acompanhamento precoce, e não é o fim do mundo, doutor Tiago. Eu acho que essa mensagem é a principal. E o contrário do que os homens, veja que as mulheres, elas cuidam muito mais da sua saúde do que nós, homens. Nós temos, acho que até do ponto de vista cultural, a gente tem uma certa resistência, né, a fazer um autocuidado. O autocuidado é fundamental. E lembrar que um diagnóstico precoce diminui a chance de você ter sequelas. Então, às vezes, o paciente fala assim, eu não vou no urologista, eu não estou sentindo nada. Mas é importante ir, procure o seu especialista, faça uma consulta, faça um check-up. É um check-up urológico que pode salvar a sua vida. E, mais do que isso, pode salvar ou pode minimizar a chance de você ter uma sequela de incontinência ou de impotência. Muitos pacientes falam assim, não, mas se eu acho alguma coisa, eu vou ficar impotente. Não é o contrário, se você acha rápido, você não fica impotente, você não fica incontinente e você fica curado. Acho que essa é a grande mensagem que a gente pode deixar para esses pacientes. É uma doença extremamente prevalente, veja que 1 em cada 9 pacientes, 1 em cada 9 homens durante a vida vão ser diagnosticados com câncer de próstata. É muita gente, é extremamente prevalente, é o tumor, um dos mais frequentes do mundo, na verdade é o segundo, o mais frequente é o tumor de pele não melanoma, é o tumor que nós chamamos de vaso celular, que não dá metástase. Então, é o tumor mais frequente. É muito importante a gente fazer esse diagnóstico precoce e pensando na nossa família, no nosso trabalho, quanto mais cedo a gente for, melhor vai ser. Quero agradecer, doutor Tiago Bovo, Novembro Azul, cuidado com a próstata, o urologista nos trouxe muita informação e muitos esclarecimentos. Obrigado, doutor Tiago. Edmo, eu que agradeço, essa oportunidade de falar com você e de estar aí dos seus ouvintes, né? E eu estou à disposição. Qualquer novidade, estamos aí. Obrigado, Edmo. Pessoal, semana que vem a gente está de volta. Até lá.